Paulo, uma biografia. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2018, precisamente 19 horas e 33 minutos. E eu fiz questão de registrar o dia e a hora em que gravo esse vídeo, para deixar registrado para vocês o momento em que faz uns 5 minutinhos que eu terminei de ler um dos livros mais impactantes que eu jamais li na minha vida inteira, né? Estou falando do material do teólogo inglês N.T. Wright, que fala aí justamente, né, de Paulo dentro de uma perspectiva de biografia. Eu comprei esse livro, acho que foi na livraria Saraiva aqui do shopping em Jundiaí. Comprei ele acho que no segundo semestre de 2019 e coloquei ele lá na minha prateleira junto com tantos outros livros a respeito de Paulo e da sua teologia que eu tenho na minha biblioteca. E eu sempre mantenho o hábito de ler um livro a respeito de Paulo constantemente. Então, por exemplo, eu terminei de ler esse livro agora, já naturalmente, a partir de daqui a pouquinho, já escolho um próximo para começar a ler. E já li muitos livros a respeito da vida, obra e teologia de Paulo, tá bom? E naquele contexto, quando eu comprei esse livro, eu tava terminando de ler o livro do Herman Ridderbos, ok? Muito interessante também, falando aí da teologia do apóstolo Paulo. E aí, por alguma razão, dentre os vários livros sobre Paulo que eu tenho, eu escolhi esse do N.T. Wright para ler. E eu preciso dizer para vocês que eu tive um encontro particular com Deus nesses últimos 2 ou 3 meses, que foi mais ou menos o tempo que levou para ler o material completo, até porque eu leio outras coisas juntos, né? Eu não sou uma pessoa que lê um livro só. E tive um encontro assim absolutamente extraordinário com Deus nas páginas deste livro. É impressionante a capacidade que Paulo tem de nos confrontar, de nos surpreender, de alguma maneira descortinar algumas coisas muito interessantes, né, diante de nós a respeito de Deus, de Cristo, da salvação, do ministério. E as verdades que o N.T. Wright colocou dentro dessa perspectiva desse material aqui foram assim de absoluta valia para minha experiência, sabe? Eu, inclusive, comentando com alguns amigos a respeito disso, disse assim que até inclusive nesses últimos meses assim eu tô meio em off, assim, eu tô meio que numa atmosfera diferente, em grande medida em razão da leitura desse material que me colocou diante de perspectivas muito interessantes. Não seria, vamos pensar assim, exagero dizer que esse material transformou a minha vida em relação a algumas perspectivas, especialmente relativas à vida e obra da pessoa histórica de Paulo, mas também em relação à minha própria vida, à minha própria teologia, à minha própria missão, ao meu próprio trabalho missionário, o meu próprio ministério. Então eu tenho assim razões de sobra para louvar a Deus em função desta obra. A recomendo de forma absolutamente entusiasmada para cada um de vocês. Se vocês quiserem ter um quadro maduro, que consegue ser erudito e simples ao mesmo tempo, inclusive acho que essa é uma das questões muito interessantes a respeito da erudição, né? Ela atinge o seu ápice quando ela consegue descrever o seu conteúdo de forma simples. A gente percebe que o N.T. Wright, ele está absolutamente familiarizado com as grandes discussões a respeito da teologia de Paulo, e ele as coloca na perspectiva da sua análise do livro de Atos e das cartas de Paulo de uma forma muito simples. Naturalmente, muito do que ele diz não precisa ser tomado como verdade histórica literalmente, existe bastante especulação, conjectura, como é natural, a gente não tem acesso aos detalhes da história, como aconteceu, e por isso existem aí as leituras críticas e
crítica nem necessariamente num sentido negativo, as leituras que identificam que os textos bíblicos não falam tudo a respeito de todos os personagens, todas as situações, então permanecem lacunas a respeito das quais a gente precisa trabalhar com bastante afinco para a gente tentar realmente entender o mundo em que Paulo vivia, quais eram as suas convicções mais profundas em relação a Deus, a Cristo, a igreja, a salvação, e como que ele trabalhou e agiu para mudar o mundo e teve sucesso nessa empreitada, tá bom? Então fica aí a minha dica de leitura para todos vocês. Comprem, leiam e se aprofundem no pensamento de Paulo.